Olá, gente! Professora Juliana, estou aqui para apresentar mais um tema para vocês, tá? Na aula passada, nós demos início ao conceito, né, de administração, nós também já falamos das teorias administrativas, que não são poucas, como vocês puderam observar, né? E hoje nós vamos falar das funções administrativas, funções essas que a Bia citou, inclusive, na nossa entrevista, certo? Nós temos 4 funções administrativas, gente. Essas 4 funções são planejar, organizar, dirigir e controlar, certo? Aqui as 4. Estão nos slides também para vocês, certo? O planejamento é o que vai ser o tema da nossa aula de hoje. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? A organização, nós vamos falar em outra aula, mas obviamente eu vou me planejar e em seguida, né, eu vou ter que ter organização para colocar isso em prática, tá? A direção diz respeito à liderança, que nós também vamos colocar futuramente, tá? Em uma outra aula. Ou seja, a capacidade de controlar ali os meus funcionários. E o controle, né, por fim, que é para eu saber se as coisas estão dando certo, se o meu planejamento está indo de acordo com aquilo que eu realmente planejei, né? Ou seja, se não tiver, nada me impede também de realizar um novo planejamento, né, de colocar novas coisas em prática, enfim, ok? Então, quando vocês chegarem numa entrevista para assistente administrativo ou jovem aprendiz, essa pergunta pode ser muito comum, tá? Podem perguntar para vocês quais são as funções administrativas, ou então eles podem perguntar da seguinte forma: quais são os 4 pilares da administração? E aí você, que foi meu aluno, vai saber responder, vai saber dizer que é planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Garantindo aí a sua vaga no mercado de trabalho, certo? Então vamos aqui falar sobre planejamento hoje, tá? De maneira bem breve. O que é planejar? Planejar é definir objetivos, decidir como alcançar os planos, programar as atividades e alcançar as metas, certo? Definir objetivos. Todos nós temos objetivos de vida. Se nós temos objetivos de vida, nós vamos ter objetivos dentro da nossa empresa também, né? A empresa vai ter lá os seus objetivos. Decidir como alcançar os planos, ou seja, como eu vou fazer para alcançar esses objetivos que eu tracei. Programar atividades, o que vai ser feito dentro da minha empresa. E alcançar as metas. Por que eu grifei essas duas palavras? Porque toda aula puxa a orelha de vocês em relação a isso, né? Só lembrando que objetivo é algo mais qualitativo, certo? E meta é algo mais quantitativo, né? Ou seja, a meta envolve números, ok? Então, gente, nós temos 3 tipos de planejamento que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. O planejamento estratégico, o planejamento operacional e o planejamento tático, certo? Botem em mente isso, que existem esses 3 tipos de planejamento, ok? O planejamento estratégico, ele é amplo e engloba toda a organização. Professora, de novo essa palavra organização? Sim, gente, eu já expliquei para vocês que a organização aqui no caso é a empresa, certo? Então ele engloba toda a empresa, todos os setores, todos os departamentos, ok? Então, portanto, ele vai ser a longo prazo, tá? Longo prazo significa anos e anos, talvez, certo? Porque é um planejamento que eu vou traçar para que seja duradouro, realmente. Avaliar ambientes internos e externos. Professora, o que a senhora quer dizer com isso? Como assim? Interno, gente, como o nome já diz, interno, dentro, externo, fora, certo? Dentro, fora do quê, professora, né? Dentro, gente, dentro da empresa, ok? E fora da empresa. Expliquei isso para vocês, se não me engano, na nossa aula passada, que eu gravei, né? Dentro da empresa, nós vamos ter os funcionários, nós vamos ter
os móveis, equipamentos, etc, 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 né? Tecnologias. Fora da empresa nós vamos ter marketing, nós vamos ter concorrência, nós vamos ter clientes e por aí vai, ok? E aí nós vamos falar sobre isso numa próxima aula, a gente vai aprofundar isso. O fato é que esse planejamento, ele tem que se preocupar tanto com dentro como o que acontece fora da empresa. Nossa, professora, eu tenho que pensar até o que acontece fora da empresa? Sim, certo? Então fiquem atentos a isso. Então, basicamente, esse planejamento, ele se baseia no estabelecimento de metas e de objetivos, tá? Lembrando que eu já expliquei para vocês a diferença, ok? Então, é isso que esse planejamento quer. Basicamente, também, o planejamento estratégico, ele vai buscar responder a seguinte questão. Ele tenta responder a seguinte pergunta: o que vai ser dessa empresa no futuro? O que vai ser da minha empresa a longo prazo? O que vai ser da minha empresa no futuro? Professora, eu não tenho bola de cristal, eu não sou vidente. Eu sei, gente, nem demais, né? Porém, a gente tem que traçar planos. Olha aí, mais uma vez, toda aula também eu tô trocando nesse exemplo. Olha a pandemia. Quando que a gente ia imaginar que ia viver algo assim, né? Uma pandemia. E tá aí, eu, professora, tô tendo que me reinventar, tô tendo que gravar aulas online, ter mais experiência com vídeo, com câmera, com plataforma online, né? Aí você imagina uma empresa. As empresas que ficaram um tempão fechadas por conta dos lockdowns, por aí vai. Muitas passaram a vender online. Mas e aí se eu não tinha essa estratégia de vender online? Muitas fecharam também, gente, tá? Então é por isso que eu preciso pensar o que vai ser da minha empresa no futuro e preciso planejar, inclusive me planejar para futuros riscos, futuras coisas que possam vir a acontecer dentro da minha empresa. Ou fora, como é o caso de uma pandemia mundial, né? Então, gente, o planejamento estratégico, como eu falei, né, se baseia no estabelecimento de metas e objetivos, e aí eu trouxe aqui alguns conceitos importantes para vocês, certo? Meta e objetivo, vocês já sabem a diferença. Mas toda empresa, quando eu vou montar a minha empresa, o primeiro passo é eu colocar missão, visão e valores, certo? Isso mais adiante, um pouquinho futuramente, vocês vão colocar em prática, tá? Mas, professor, o que é cada uma dessas coisas? Missão, gente, é a razão de existência da empresa. Ou seja, é o motivo pelo qual aquela empresa existe, certo? Visão lembra ver. Então, ver lembra futuro. Então, o futuro é onde a empresa quer chegar, tá? E os valores tudo aquilo que norteia a minha empresa, ok? Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês já viram, mas às vezes eu já peguei alguns ônibus que tinha lá o papelzinho com missão, visão e valores da empresa de ônibus. Já entrei em empresas que fica na recepção a plaquinha com missão, visão e valores. Eu acho que alguns de vocês já devem ter parado para ler, né? E inclusive também eu já vi numa gráfica que fica na parede, tá? Vamos supor que é a parede. Aí eles colocaram um papel parede gigantesco, tá? Numa cor neon com a missão, a visão e os valores. Não tem nem como o cliente entrar ali e não ler, né? Entrar e não olhar. Mas, professora, a senhora poderia me dar exemplos? Posso. Vamos lá. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês, tá? Vamos supor que eu queira uma missão para uma escola. Então, essa missão poderia ser contribuir para a formação de um mercado de trabalho mais incluso, criando elo entre empresas e estudantes, né? Ou seja, eu busco inserir os meus estudantes no mercado de trabalho. Essa é a minha missão, é isso que eu quero, tá? Poderia colocar como exemplo de visão.
Ser referência nacional. Gente, visão é aquilo que eu quero para o futuro, então pode ser algo a âmbito estadual, a âmbito regional, nacional, mundial, o que você quiser, tá? Então, visão, ser referência nacional em integração, geração de oportunidades e ingresso de estudantes no mercado de trabalho, tá? Essa pode ser a visão de uma escola, por exemplo, de uma escola que procura, né, inserir, colocar aí vocês no mercado de trabalho. Professora, e valores? Valores, gente, é como se fossem os princípios. Ética, educação. Vocês lembram do nosso primeiro dia de aula, quando vocês criaram aquela cartolinazinha que ainda está lá na sala, né? Quando eu for lá na empresa, eu vou bater uma foto para vocês, para mostrar que ainda está lá. A cartolina que vocês criaram, com tudo que vocês deveriam cumprir durante esse semestre, né? Então, aquilo meio que são valores, pontualidade, honestidade, ética, tudo isso, tá? Todos os valores que a empresa pode trabalhar. Trabalho em equipe, respeito e por aí vai. Você que vai determinar isso para a sua empresa, ok? Combinados? Então, vamos para o próximo tipo de planejamento, que é o planejamento operacional, tá? Operacional, como o nome já diz, ele é mais diário, tá? Então, ele é um planejamento diário. E se ele é diário, ele vai elaborar cronogramas específicos. Professor, o que é um cronograma? Um cronograma é aquilo que determina o que cada um vai fazer, né? O dia, o horário, a tarefa, tá? O cronograma envolve datas e horários. Para eu gravar essas aulas para vocês, eu tenho um cronograma, certo? E cada tarefa, ela deve ser planejada, né? Aí já foi planejado, provavelmente, no planejamento estratégico. E aí vão ser criados métodos, procedimentos, normas, metas e programas diariamente, tá? Não necessariamente, a professora quer dizer que todo dia a minha empresa vai ter que fazer um planejamento operacional? Não necessariamente. Tem empresa que cria o mensal, né? Ela pega uma vez por mês para fazer o planejamento operacional daquele mês. Ou ela pega uma vez na semana para fazer o planejamento operacional daquela semana. O fato é que ele vai ter que ser cumprido, ele vai ter um cronograma a ser cumprido diariamente, ok? Então essa é a diferença. E por fim, nós temos o planejamento tático, tá? O planejamento tático, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar alternativas para realizar a missão da empresa. Toda empresa tem que buscar cumprir essa missão. Não adianta ser algo que está só no papel. Tem que ser algo que eu tenho que botar em prática, tá? No entanto, é um planejamento de médio prazo, certo? Normalmente, ele dura anual, ele leva um ano. Ele é a nível departamental, ou seja, cada departamento vai ter o seu, tá? Então, ou seja, é médio prazo, normalmente de um ano, mas isso é a empresa que vai determinar, né? E cada departamento da empresa vai ter um, ok? Então, basicamente, gente, se a gente fosse explicar a diferença entre os três tipos de planejamento, o que a gente poderia dizer? Que o planejamento estratégico, ele é a longo prazo, né? O planejamento operacional é a curto prazo e o tático é a médio prazo, certo? Mas não coloquem só isso na cabeça de vocês, que se fosse uma questão de prova, obviamente, vocês precisariam saber explicar a diferença. O fato é que a minha empresa vai precisar de um planejamento, tá? Vai precisar de um planejamento anual, de um planejamento diário, semanal, né? E de um planejamento a longo prazo, que é basicamente cumprir a minha missão e a minha visão, ok? Estamos entendidos? Então, por hoje é isso. Vou deixar para vocês, meus alunos, na plataforma, um estudo de caso para vocês resolverem, certo? E aí combino com vocês no WhatsApp. Qualquer dúvida, mais uma vez,
Estou disponível aqui para responder tanto na plataforma aqui do YouTube, como vocês, meus alunos, podem fazer perguntas pelo WhatsApp. Ok, gente? Então, um beijo e até a próxima aula. Resolvam a atividade. Tem um aluno especial que assiste todas as aulas. Ele vai ter que ter o certificado igual a você, né, amor? Tava aqui no meu pé, gente. Não sai do meu pé. Vá, coisa linda. Então, até a próxima, gente.